Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante e que Deus abençoe nossas vidas. Se você gosta de tapete econômico, joguinhos de banheiro, já se inscreve no canal para você não perder nada, que aqui eu tenho vários modelos. Hoje eu trouxe a tampa do vaso para a gente completar o joguinho de banheiro com esse modelo de tapete, que é bem rapidinho de fazer e muito fácil. Mesmo para quem está iniciando, ó, aqui a telinha é bem rápido de fazer, bem fácil, só você fazer aí devagarinho que você consegue. Ela fica bem prática para encaixar em qualquer tampa. Então já segue aí o passo a passo para você fazer muito. Eu já tenho a resenha e o passo a passo do tapete. O passo a passo é no fio de número 8, mas você pode fazer a mesma receita do fio de número 6. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu tenho com toda a resenha do peso e da medida. Aqui eu vou passar o peso e a medida da tampa do vaso. Ó, desde lá do início até aqui, eu fiquei com 59 centímetros no comprimento. E aqui na largura, fiquei com 51 centímetros. Agora vamos ver o peso. Vou ligar a balança e colocar um suporte para ficar mais fácil para pesar. Vou zerar. E aqui eu tenho a tampa do vaso. Fiquei com 323 gramas. Aí eu vou colocar junto com o tapete para vocês terem uma noção de quanto é econômico. 687 gramas, mas assiste a resenha que eu tenho do tapete e todas as informações. Vou utilizar nesse trabalho um fio de número 6 e uma agulha de número 4 milímetros. O meu ponto ele é mais apertado, por isso que eu utilizo a agulha 4 para ele ficar um pouquinho mais largo. Se você tiver um ponto mais largo, você utiliza uma agulha número 3,5. Aí vai depender do seu ponto. Aqui pro início, eu vou deixar um fiozinho aqui para depois eu arrematar ele. Vou dar uma laçadinha no fio e vou fazer aqui a minha primeira correntinha, ó, passando o fio pela laçadinha. Aqui eu tenho a minha primeira corrente. Eu não vou apertar muito essas correntinhas, então eu vou fazer ela um pouquinho mais solta, mas não tão larga. Porque a gente trabalha de um lado e de outro das correntinhas, vocês vão ver. Aqui eu tenho uma corrente, eu vou continuar fazendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos precisar de 21. Aqui eu já tenho 10, faço 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntes. Tenho as 21 correntes, vou laçar o fio. Eu vou contar aqui, ó, a partir da agulha. 1, 2, 3, 4 e 5 laçadinhas. Essas laçadinhas aqui da parte de cima da correntinha. Aí depois temos as laçadinhas de baixo, que nós vamos também trabalhar nelas. Então, aqui eu laço o fio, venho na quinta correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Assim, eu já fico com 2 pontos altos. Onde eu virei, aqui na quinta corrente, eu fiquei com um ponto alto. Aqui à frente, eu fiz mais um ponto alto. Vou laçar o fio. E na correntinha da frente, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou na base e pular 2 correntinhas. E a partir da terceira correntinha, eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Hoje eu fiz um, laço o fio, vou na correntinha ao lado, faço o segundo, laço o fio, vou na correntinha ao lado dessa, eu fiz agora, e faço o terceiro ponto alto, fiz mais um grupinho. E assim eu vou continuar por todo o nosso cordão de correntinhas, ó. 2 correntes de separação, vou na base, pulo 2 correntes. E a partir da terceira, faço mais um grupinho. Um ponto alto para cada correntinha de base. Fiz mais um grupinho de 3 pontos.
2 correntes. Depois que eu fiz as 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base. E a partir da terceira, eu vou fazer mais um grupinho, que vai ser o nosso último. Já fiz 1, 2 pontos altos, e na última correntinha, faço o terceiro ponto alto. Aqui nós ficamos com 4 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, para fazer o outro lado, vou fazer 7 correntes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou virar o trabalho, aqui eu tenho um fiozinho, ó, do início, que eu vou cortar ele, fazer o arremate e cortar. Venho aqui, ó, nesse ponto alto, que foi o último que fizemos, quando a gente terminou aqui esse lado. Aí, agora que eu virei, depois das 7 correntes, eu vou pegar bem aqui no pezinho dele, do outro lado, e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto sobre ele, já vou caminhando esse fiozinho aqui por dentro dos pontos, depois eu posso cortar. Vou no próximo ponto alto de base, ó, desse lado, aqui no pezinho dele, e faço um ponto alto. Laço o fio novamente, venho aqui sobre o terceiro ponto da base e faço mais um ponto alto. E ficamos assim, ó. Viemos caminhando pra cá, fiz o último grupinho de 3 pontos altos, as 7 correntes. Desse ladinho, os 3 pontos altos. Agora, nós vamos repetir os pontos altos da carreira, aqui desse lado. Fazendo 2 correntes, e sobre cada ponto alto de base, faço um ponto alto sobre ele. As 2 correntes, laço o fio, vou sobre o próximo grupinho, faço 3 pontos altos. Trabalhamos 3 grupinhos. Faço 2 correntes e trabalho os 3 últimos pontos altos. Aqui faço o segundo. E aqui, onde viramos, na correntinha de base, eu faço o terceiro ponto alto. Agora, para finalizar a primeira carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Feito as 7 correntes, eu vou aqui do outro lado, onde iniciamos a carreira, e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Terminamos a nossa primeira carreira. Eu já vou cortar esse fiozinho para iniciarmos a nossa segunda carreira. Nós vamos caminhar aqui para esse espacinho de 2 correntes, fazendo pontos baixíssimos. Então, aqui nós fechamos com ponto baixíssimo, eu vou sobre o próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou sobre o próximo e faço um ponto baixíssimo. E chego aqui no espacinho de 2 correntes, faço mais um ponto baixíssimo. Daqui nós vamos subir 3 correntes. 1, 2 e 3 correntinhas. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos, ficando com um total de 3 pontos. Aqui no nosso primeiro espacinho de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de separação, pulo esse grupinho de 3 pontos altos e sobre o próximo espacinho de 2 correntes, vamos fazer mais 3 pontos altos. Faço o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto dentro do mesmo espaço de 2 correntes. Já temos 2 grupinhos. Faço 2 correntes de separação, pulo o grupinho de base, vou no espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos. Já fiz o segundo, já fiz o terceiro. Tenho 3 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vamos trabalhar agora a nossa curvinha do primeiro lado, e depois nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, para finalizar a carreira. Eu faço 2 correntinhas, vou pular o grupinho de 3 pontos altos, o último grupinho, e aqui eu tenho a argolinha de 7 correntes. Depois que eu fiz
as duas correntinhas, eu vou vir aqui nessa argolinha de 7 correntes, laço o fio, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço um, laço o fio e faço mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação e vou fazer mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer um total de 5 duplas. Aqui eu já tenho a segunda, faço 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Tenho a terceira dupla, 2 correntes, mais 2 pontos altos, ó, todos esses pontos sempre dentro da argolinha de 7 correntes. Fiz a quarta dupla, 2 correntes e faço mais uma dupla, completando 5 duplas separadas por 2 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 duplas, nós vamos fazer 2 correntes e aqui na base eu pulo esses 3 pontos altos, vou no espaço de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Aqui eu já tenho o primeiro, faço o segundo e no mesmo espaço faço o terceiro ponto alto. Então, nós vamos repetindo o que nós fizemos aqui e quando chegar aqui na curva, nós vamos repetir o que fizemos deste lado. 2 correntes, pulo o grupinho de 3 pontos altos da base, vou sobre o espaço e faço 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Pulo o grupinho de base e vou sobre o último espaço de 2 correntes antes da gente chegar na curvinha que temos 7 correntes. Aqui eu fiz 3 pontos altos. Depois das 5 duplas, fizemos 3 grupinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes e já chega aqui na argolinha de 7 correntes. Pula os 3 de base e aqui nós vamos fazer as nossas 5 duplas. E a nossa curvinha, então, já fizemos uma curvinha, a outra curvinha. Agora, é só fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, na terceira correntinha, onde iniciamos, fecho o fio e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Ficamos com 5 duplas de pontos altos de um lado, 5 duplas de pontos altos do outro lado. E aqui na parte reta, nós ficamos com 3 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, para a terceira carreira, nós vamos caminhar para o espaço de 2 correntes, igual fizemos aqui na outra carreira, com um ponto baixíssimo. Então, vou sobre o próximo, faço um ponto baixíssimo, sobre o próximo, um ponto baixíssimo. Já chego aqui no espaço de 2 correntes, faço um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntinhas, que vai valer como o nosso primeiro ponto alto. E faço mais 2 pontos altos. No mesmo espaço, formando meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou sobre o próximo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz mais um grupinho no espaço de 2 correntes. Essa carreira, nós vamos fazer ela toda em grupinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e todo espacinho de 2 correntes nós vamos fazer um grupinho de 3 pontos. Faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de separação, aí eu chego na curvinha, ó. Depois da primeira dupla, eu tenho um espaço de 2 correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, pulo a próxima dupla e no próximo espaço de 2 correntes eu faço mais 3 pontos altos. Aqui fiz o primeiro, faço o segundo e o terceiro. Tenho mais um grupinho. E assim nós vamos fazer por toda a nossa volta. Em todos os espacinhos de 2 correntes, vamos fazer 3 pontos altos, tanto aqui na curva quanto na parte reta. Cheguei ao final da nossa terceira carreira, 1, 2 e 3. Vou fazer 2 correntinhas
uma e duas, e aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos, eu vou contar de baixo pra cima, uma, duas, e na terceira correntinha eu introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Nós ficamos com um total de 16 grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes, em torno de toda a nossa terceira volta. Agora, nós vamos começar a nossa quarta carreira, subindo daqui 3 correntinhas, ó. Onde a gente fechou mesmo, com ponto baixíssimo, eu subo as 3 correntes, que vai valer como meu primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho as 3 correntes, que vale como um ponto alto que ficou em cima aqui do primeiro. Vou sobre o segundo e faço um ponto alto, laço o fio, sobre o próximo, que é o terceiro, faço um ponto alto. Então, eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto de base. Faço 2 correntes de separação. À frente eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Sobre o primeiro eu fiz um ponto, sobre o segundo faço um ponto, e sobre o terceiro faço um ponto. Então, eu trabalhei mais um grupinho, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Esses 2 grupinhos vão fazer parte da nossa parte aqui do meio. E por várias carreiras, nós vamos repetir esses 2 grupinhos. Aqui na parte da curva, nós vamos ter 6 grupinhos, que nós vamos aumentar um ponto alto em cada último ponto de base. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 correntes, vou lá sobre o grupinho que faz parte da curva. Agora, eu laço o fio, venho sobre este grupinho e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Faço um sobre o primeiro, um sobre o segundo e um sobre o terceiro. Aí, aqui no terceiro, que nós vamos fazer o aumento. Eu laço o fio, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Então, assim, ó, vai ficando o aumento. Eu tinha 3 pontos altos, aí nessa carreira eu trabalhei os 3 pontos e mais um no último ponto, ficando com 4 e assim aumentando um ponto nessa nossa quarta carreira. Vou fazer 2 correntes, vou sobre o próximo grupinho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse primeiro grupo, fazendo o aumento. Então, primeiro eu repito os 3 pontos altos de base. E aqui no terceiro, que é o último, eu faço mais um ponto alto, ficando com 4. Isso eu vou fazer por 6 vezes. Depois, vou repetir esses 2 grupinhos aqui, ó, de 3 pontos altos. Aí, eu venho com vocês pra gente começar a fazer a outra curva, que é exatamente o que fizemos aqui, só pra relembrar mesmo. Olha só, cheguei aqui pra começar a fazer a outra curva. E agora, eu vou fazer 2 correntinhas e começar essa nossa outra curva, ó, que temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupinhos de 3 pontos altos. Sobre esses 6 grupinhos, em cada um deles eu vou fazer um aumento. Então, primeiro trabalho ponto alto sobre ponto alto, repetindo os pontos de base, laço o fio e sempre nesses 6 grupinhos, no último ponto eu faço mais um ponto alto, passando de 3 pontos na carreira anterior para 4 nessa carreira. As 2 correntes, vou sobre o próximo grupinho e vou fazer a mesma coisa. Chegamos ao final da quarta carreira, trabalhei o 6º grupinho com 4 pontos altos, faço as 2 correntes e conto aqui onde iniciamos, ó, de baixo para cima. A primeira, a segunda e a terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo, passando pelas 2 laçadinhas e terminando a nossa carreira de número 4. Vou fazer mais essa carreira junto com vocês e as próximas vão ser bem repetidas. A única diferença é que a cada carreira nós vamos aumentando um ponto aqui em cada um dos 6 grupinhos da nossa curva. E aí, quem quiser já ir adiantando, nós vamos ir aumentando os pontos altos aqui nesse grupinho, até chegar a 13 pontos altos em cada um dos nossos 6 grupinhos da nossa curva. Aqui eu vou continuar, para quem quer ver mais uma carreira. Eu vou subir 3 correntinhas e vou repetir os outros 2 pontos aqui desse primeiro. Subir as 3 correntes, que vale como meu primeiro ponto alto. Laço o fio, ou sobre o segundo, faço um ponto alto. Sobre o terceiro,
faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Repito o próximo grupinho, que é da nossa parte reta. Aqui tem os dois grupinhos de 3 pontos altos, faço duas correntes e começamos a trabalhar a curva. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Repetir todos os 4 pontos que nós temos na base. Aí, chegando aqui no último ponto de cada grupinho, laço o fio e faço mais um ponto alto. Então, aqui tínhamos 3 pontos altos, na outra carreira eu passei para 4 e nessa carreira para 5, que é a nossa quinta carreira. Sempre as duas correntes, em cada grupinho vou fazer o mesmo. Repito os 4 pontos de base. E no último ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntes de separação. Aí, eu vou fazer em todos os outros grupinhos, até completar os 6 da curva. Chegar aqui na parte reta, eu vou somente repetir os 2 grupinhos. E aqui na outra curva, faço o aumento como eu fiz aqui desse lado, tá? Eu vou adiantar essa carreira e venho com vocês para mostrar sempre como a gente termina a carreira e inicia a próxima. Só para mostrar sempre como que a gente termina e inicia a próxima carreira. Nós fazemos duas correntes, ó, depois do último grupinho, do 6º grupinho da curva. E sempre na primeira, segunda, terceira correntinha de baixo pra cima, nós fazemos um ponto baixíssimo. Que eu terminei a quinta carreira, com 5 pontos em cada grupinho. Aí, sempre para iniciar a próxima carreira, as 3 correntinhas, já repete o próximo grupinho. Repetiu o primeiro grupinho, 2 correntes, repete o próximo grupinho de 3 pontos altos. Repetiu o segundo grupinho, 2 correntes, chego na curva. Na carreira anterior eu tinha 5 pontos. Agora, eu faço 5 pontos. Repito todos os pontos de base. E no último, coloco mais um ponto alto. Sempre as 2 correntes de separação. Vamos fazer essa sequência, aumentando as curvas e mantendo a parte reta até a carreira de número 13. Cheguei ao final da carreira de número 13. Cada motivo está com 13 pontos altos e mantive aqui os 2 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, para a carreira 14, nós vamos fazer uma volta toda em pontos altos. E para ficar certinho, a carreira de número 15, nessa carreira eu vou fazer aqui os aumentos. Em um motivo eu vou fazer o aumento e no outro não. Em um eu faço e o outro não. Vou iniciar a carreira 14 fazendo 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas eu não vou contar como ponto alto, é só para dar altura aqui, para fechar bem certinho quando a gente chegar no final da carreira. Aí, eu fiz as 2 correntes, eu venho na mesma base do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho no próximo, estamos no grupinho de 3 pontos altos. No próximo, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. À frente, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, eu vou repetir. Fazendo um ponto alto para cada de base. Aqui eu tenho 2 correntes antes de chegar na nossa curva. Vou fazer 2 pontos altos. E aqui no primeiro motivo, eu vou fazer um aumento. Então, eu repito todos os pontos altos de base. Fazendo um ponto alto sobre cada um deles. E aqui no último, eu vou fazer um aumento. Mais um ponto alto em cima do mesmo de base. Aqui nas 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E no próximo grupinho, eu não vou fazer o aumento, somente vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tô no segundo motivo. Eu somente trabalhei ponto alto sobre ponto alto, eu não vou fazer o aumento aqui no último ponto. Aí, eu tenho as 2 correntes. Faço 2 pontos altos.
No próximo motivo, eu vou fazer o aumento, igual eu fiz aqui no primeiro. Durante toda a curva, eu vou intercalando, né? Nesse daqui eu não fiz o aumento, nesse eu vou fazer, nesse não. Esse eu faço e esse daqui não. Aí, chegar aqui na parte reta, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base. E nas duas correntes, fazer 2 pontos altos. Quando chegar aqui no início da outra curva, a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. No primeiro eu faço aumento, no segundo não. No terceiro eu faço, no quarto não, no quinto eu faço e no sexto não. Aí a gente já chega aqui no final da carreira e eu venho com vocês. Cheguei ao final da carreira 14, fiz aqui os 2 pontos altos, tenho as duas correntinhas. Como eu falei, não vai contar como ponto alto. Aí eu venho nessas duas laçadinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Terminamos a nossa carreira 14. Eu fiquei com 206 pontos altos, trabalhando intercalando, fazendo em um aumento e no outro não. Então, é importante que você tenha um número par de pontos altos para dar certinho agora a nossa próxima carreira, que é a de número 15. Para começar a carreira 15, eu já vou subir 3 correntinhas, que vai valer como o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas que é de separação. Então, ao total, eu tenho 7 correntes. Depois que eu fiz 7 correntes, eu laço o fio. Venho na mesma base onde eu subi as correntinhas. E faço um ponto alto. Assim, eu fiquei com um lequezinho aqui de um ponto alto, 4 correntinhas para separar e um ponto alto no mesmo lugar. Depois que eu fiz esse leque, eu vou pular 2 pontos altos de base. E no terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer 3 correntes, vou pular um ponto alto de base, e no próximo, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, vou pular um ponto de base, no próximo, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, pulo um ponto de base, e no próximo, faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, ó, com 3 argolinhas. O leque, aí eu pulei 2 e em cada argolinha pulei 1 de base. Agora, eu vou fazer mais um leque. Vou pular 2 de base, laçar o fio e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. 4 correntes e na mesma base que eu fiz o ponto alto, faço mais um ponto alto. Essa vai ser a nossa sequência, de um leque a outro. Nós ficamos com um leque, quando é leque pula 2 pontos de base. Quando é argolinha de 3 correntes, pula somente um ponto de base. Aqui eu fiz o outro leque, pulo 2 pontos de base, e no terceiro, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer as 3 argolinhas, ó. Faço a primeira, as 3 correntinhas, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Mais 3 correntes, pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Mais 3 correntes, pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Tenho mais 3 argolinhas, agora vou fazer o leque, ó. Laço o fio, pulo 2 de base e um ponto alto. As 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E na mesma base, mais um ponto alto. Quando faz o leque, pula 2 de base. E prende com ponto baixo e volta a fazer as 3 argolinhas de 3 correntinhas, pulando 1 de base. Nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa volta, essa volta é de número 15. Tanto aqui na partezinha reta como na curva, vamos trabalhando desse mesmo jeito que eu mostrei agora. Eu vou adiantar toda a minha carreira e já venho com vocês. Cheguei ao final da carreira de número 15. Aqui tem que terminar assim, ó. Fiz o lequezinho, aí tem as 3 argolinhas de 3 correntinhas. Eu termino faltando 2 e já chega aqui onde fizemos o outro leque. Aí, eu vou fechar aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. 1, 2 e 3. Eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Nós ficamos com um total, em toda a volta de número 15, e nós ficamos com 17 leques de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto, separados pelas 3 argolinhas de 3 correntes. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 16. Daqui mesmo onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntes.
que vai valer como meu primeiro ponto alto. Então, ficou aqui como se fosse o ponto alto em cima desse ponto alto de base. Aqui eu tenho as 4 correntinhas. Eu vou completar um total de 9 pontos altos, sendo que um vai ser aqui em cima desse ponto do leque. Eu vou fazer o restante aqui dentro da argolinha de 4 correntes. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E o ponto alto de número 9, eu vou fazer aqui em cima do ponto alto de base, que faz parte do leque da nossa carreira anterior. Tenho os 9 pontos altos, então ficou um em cima do ponto alto de base, o restante aqui dentro do espaço de 4 correntes e o último para completar os 9 sob o ponto alto de base. Agora, eu venho aqui na argolinha de 3 correntes e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, 1, 2 e 3, vou sobre a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Mais 3 correntes. Na próxima argolinha que eu tenho à frente, faço um ponto baixo. Aqui eu já chego no leque. Aí, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó, que fizemos esse outro. Laço o fio, venho aqui sobre o ponto alto do leque e faço um ponto alto. Aí, vou fazer 7 pontos altos aqui dentro da argolinha de 4 correntes. Que eu já fiz 2, 3, 4... 5, 6 e 7 pontos dentro da argolinha. Com mais esse aqui que eu fiz sobre o ponto alto, 8. E agora eu vou completar o 9º ponto, fazendo um ponto alto sobre esse de base. E assim nós vamos formando os grupinhos de 9 pontos altos, com 2 argolinhas de 3 correntinhas entre eles, por toda a nossa volta. Aqui eu fiz os 9 pontos. Vou na argolinha à frente e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Mais 3 correntes. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Aqui fiz 2 argolinhas, depois dos 9 pontos. Aí, já chego no leque, onde eu vou fazer novamente 9 pontos altos. E assim, nós vamos seguindo por toda a nossa carreira. Essa aqui é a nossa carreira de número 16. Eu vou adiantar aqui repetindo esse processo que fiz com vocês e já venho para fazermos a nossa próxima carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz as 2 últimas argolinhas de 3 correntes, prendi com ponto baixo e agora eu vou fechar na terceira correntinha do grupinho de 9 pontos altos. Que fizemos para iniciar a carreira. Eu faço um ponto baixíssimo, terminando a nossa carreira de número 16. Para a nossa carreira de número 17, é a nossa penúltima carreira. Vou subir 3 correntinhas, que vai valer como meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha que vai ser de separação. Nessa carreira, nós vamos repetir todos os 9 pontos altos, só que agora com uma correntinha de separação. Comecei com 4 correntinhas, que 3 vale como um ponto alto e uma de separação. Aí, eu vou sobre o próximo ponto alto da base, sem pular nenhum, e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, vou sobre o próximo e faço um ponto alto. Aí, já faço uma corrente. Sobre o próximo ponto, faço um ponto alto e uma correntinha. Ó, em todos os pontos de base, nós vamos fazer um ponto alto sobre ele e com uma correntinha de separação. Sobre todos os pontos. Aqui o penúltimo, uma corrente no último ponto. Aqui eu repeti os 9 pontos altos. As 3 correntes valeu como primeiro, aí tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º ponto alto. Depois que eu fiz o 9º ponto alto, eu não faço correntinha.
Aí eu já venho na argolinha, na primeira de 3 correntes, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer somente 2 correntinhas. Fiz 2 correntes, venho sobre a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Aí eu já vou laçar o fio. Agora nós vamos ficando somente com uma argolinha de 2 correntes entre um grupinho e outro. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu somente laço o fio e já venho sobre o grupinho de 9 pontos. No primeiro eu faço um ponto alto, uma correntinha e vou fazendo assim por diante, repetindo todos os pontos altos de base. Aqui eu já tô no segundo grupinho de 9 pontos. Uma corrente. E vou repetindo. Fiz os 9 pontos aqui do segundo grupinho, separados por uma corrente. Aí chega aqui no de número 9, eu não faço correntinha, já prendo com ponto baixo. Faço somente 2 correntinhas de separação e prendo na próxima argolinha. Vamos ficando assim por toda a nossa volta. Os grupinhos separados por uma corrente, aí não esquece de não fazer a correntinha depois do ponto alto de número 9, prende com ponto baixo, somente 2 correntes. Eu já vejo vocês aqui no finalzinho da carreira. Cheguei ao final da carreira de número 17, prendi aqui com um ponto baixo e vou fechar a carreira na terceira correntinha, de baixo para cima. A primeira, a segunda, na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer nossa última carreira. Daqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar para o próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Eu puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Subi as 3 correntes, eu venho aqui onde eu fiz o ponto baixo, pego essas 2 argolinhas e faço aqui um picô. Vou aqui no segundo espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, venho no pezinho aqui do ponto baixo que eu fiz e faço um picô. Vou no próximo espaço de uma corrente, prendo com um ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo as 3 correntinhas e venho aqui, ó, nesses 2 fiozinhos do ponto baixo e faço um picô. Vou no próximo espaço e faço a mesma coisa. Um ponto baixo, subo as 3 correntes, venho nesses 2 fiozinhos do ponto baixo e faço aqui um ponto baixo que forma o nosso picô. Vou no próximo espaço, faço a mesma coisa, até aqui o nosso último espaço. Fiz os picôs até o penúltimo espaço, na verdade, que aqui no último nós não vamos fazer o picô. Então, desde aqui do primeiro espaço, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 picôs. Aí, no último espacinho, eu vou fazer somente um ponto baixo. Não vou fazer as 3 correntinhas. E já venho aqui no meio, nas 2 correntinhas da carreira anterior, e faço um ponto baixo. Agora, eu já vou para o primeiro espacinho de uma corrente do próximo grupinho e faço um ponto baixo. Aí, aqui eu vou começar a fazer os picôs até o penúltimo espacinho. Fazendo as 3 correntes, vindo sempre aqui nessas 2 laçadinhas do ponto baixo e fazendo um ponto baixo que forma o nosso picô. Fiz o picô no penúltimo espacinho, vou agora no último espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 picôs sobre o nosso grupinho de 9 pontos. Aí agora, sem fazer o picô e sem fazer correntinha, venho nas 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Aí sempre para passar daqui pro grupinho de 9 pontos, daqui mesmo eu venho no primeiro espaço e faço um ponto baixo. Aqui eu começo a repetir o que eu mostrei para vocês nesses 2 grupinhos. E isso eu vou fazer por toda a nossa última volta. Nós vamos ficando com 7 picôs em cima de cada grupinho de 9 pontos. Aqui no meio faz um ponto baixo na argolinha de 2 correntes e já segue para o próximo espaço de uma corrente e começa a fazer os picôs.
eu vou adiantar toda a minha última volta e já venho com vocês. Que aí nós vamos fazer a nossa telinha. Estou no final da última carreira. Fiz no penúltimo espacinho o último picô. Agora eu vou fazer aqui no último espacinho só um ponto baixo. Aí já venho aqui nas duas correntinhas, faço um ponto baixo. Para finalizar, eu vou aqui, ó, onde nós iniciamos e puxo pelas duas laçadinhas fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar e fazer o arremate desse fio. Já fiz o arremate do fiozinho, tenho aqui a parte de cima da tampa do vaso já pronta. Agora nós vamos fazer a nossa telinha para fazer o encaixe. Aí do lado avesso aqui está do lado direito. Eu vou virar para o lado avesso o trabalho e a partir daqui eu vou fazer a nossa telinha. Então eu vou começar a trabalhar aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos. Tá do lado do avesso, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, da direita para a esquerda. Vou fazer toda a volta, chegando até o outro grupinho do outro lado de 3 pontos altos. Então, aqui eu tô com a peça do lado avesso, vou começar a trabalhar a partir desse grupinho de 3 pontos altos. E eu vou trabalhar nessa carreira que é toda em pontos altos. Então, aqui para mim direcionar, eu venho no grupinho de 3 pontos altos. E na carreira que eu tenho toda fechada em pontos altos, nesse pontinho aqui do meio, eu tenho um grupinho de 3 pontos, eu me direciono por aqui, 3 pontos. Eu vou nesse pontinho do meio, vou pegar aqui do lado avesso, que eu estou do trabalho, esses 2 fiozinhos do ponto alto. Aí eu venho com o fio da mesma cor, eu vou utilizar e vou puxar pra cá. Puxei para o outro lado, eu faço assim, ó, gente. Eu vou fazer uma correntinha pegando esses 2 fiozinhos. É o meu jeito aqui de fazer. Aí eu pego esses 2 fiozinhos para fazer uma correntinha. Deixo essa pontinha aqui que já tá bem presa e depois eu faço o arremate. Então, aqui eu tenho uma correntinha. Vou fazer mais 2, que vai valer como meu primeiro ponto alto. Então, aqui nesses 2 fiozinhos, eu fiz 3 correntes como se fosse um ponto alto. E agora eu vou trabalhar 9 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu laço o fio, aí eu venho aqui na base. Depois do pontinho que eu prendi, fazendo as correntinhas, eu vou contar a partir do ponto do lado dele. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No 10º ponto, eu vou pegar no mesmo lugar esses 2 fiozinhos que eu tenho aqui, que fica do lado avesso. Aí eu venho com a agulha, eu lacei o fio, venho com a agulha e aqui eu faço um ponto alto. Laçando 2 fiozinhos e puxando 2. Fiz um ponto alto no 10º ponto. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Vou contar novamente. A partir do ponto que eu prendi, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 8, 9 e 10. Nesse 10º ponto, eu vou pegar, ó, já lacei o fio. Aí pego esses 2 fiozinhos aqui do ponto alto. Puxo pra cá, eu fico com 3, laço o fio, passo por dentro de 2, laço e passo por dentro de 2. Fiz um ponto alto aqui sobre o 10º ponto da base. E a sequência vai ser essa. Vou fazer as 9 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Laço o fio, conto na base, depois do que eu prendi. Aí conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pego os 2 fiozinhos desse 10º ponto. Ó, fica apertadinho, mas dá pra pegar. E faço aqui um ponto alto. Passo por 2 e passo por 2. Eu vou fazer ao longo de toda a nossa curva, contando de 10 em 10 pontos. No 10º eu faço esse ponto alto, as 9 correntes de separação, até chegar aqui no grupinho que eu tenho do outro lado de 3 pontos altos. Vim fazendo toda a curva, aí quando chegou aqui para fazer a última argolinha, para chegar certinho
onde iniciamos lá do outro lado, para ficar na mesma direção. Deu 8 pontos altos, ó. Então, depois do que eu prendi, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Deu no 8º ponto, para ficar na mesma direção aqui nesse pontinho do meio. Não tem problema, que depois as outras carreiras que nós vamos fazer, nem vai perceber que aqui tem 2 pontinhos de diferença. Então, eu venho aqui no ponto do meio, que é a mesma distância que nós pegamos lá no outro ponto. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Aí, terminando a volta, nós ficamos com um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 argolinhas de 9 correntes. Então, depois de começar aqui no pontinho do meio desse grupinho de 3 pontos altos, vim fazendo as 9 correntinhas e pulando 10 pontos de base. Aí, eu pulei por 9 vezes 10 pontos altos de base, e quando chegou aqui no último, deu 8 pontos de base. Agora, para virar a carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas, que é como se fosse um ponto alto em cima desse ponto alto. E aí, eu viro o trabalho. Nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Então, agora eu viro para esse lado. Já fiz 3 correntes que vale como se fosse um ponto alto. E aí, nós vamos diminuir de 1 em 1 ponto essas argolinhas. Essa argolinha eu fiz com 9 correntinhas, agora eu vou fazer com 8. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. Fiz as 8 correntes, eu laço o fio. Vou sobre o ponto alto que tem aqui de base, que nós prendemos na carreira toda fechada em pontos altos. E faço sobre ele um ponto alto. Vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Laço o fio, vou sobre o próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Aí, nós vamos ficando agora com as argolinhas de 8 correntes. Vou fazendo isso até chegar na última argolinha. Vim fazendo as 8 correntinhas e o ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aí, para fazer o último ponto alto, né, para formar a última argolinha, eu conto aqui onde eu fiz 1, 2 e 3 correntinhas. Aí, eu vou laçar o fio e aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Finalizando a minha 10ª argolinha. Sempre vai ficar o mesmo número de argolinhas, só mudando a quantidade de correntes. Então, agora nós vamos fazer argolinhas de 7 correntinhas. Vou virar. Aqui, eu já subo 3 correntes, que vale como meu primeiro ponto alto. E vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Aí, eu vou sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele, formando as argolinhas. Aí, volto a fazer 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá sobre o ponto alto de base e faço um ponto alto. Agora, todas as argolinhas eu vou fazer de 7 correntinhas. Aí, quando chegar lá no final, eu volto. Cheguei aqui para fazer a última argolinha de 7 correntes. Aí, eu já fiz as 7 correntinhas, vou laçar o fio e conto aqui onde iniciamos, ó, na primeira, segunda, na terceira correntinha. Eu laço o fio, introduzo a agulha e faço um ponto alto, finalizando a 10ª argolinha. E assim nós vamos fazendo as argolinhas de correntinhas. É só ir fazendo do mesmo jeito que nós finalizamos a carreira e iniciamos a próxima. Aí vai diminuindo uma correntinha a cada carreira. Quando tiver só com um espaço de uma correntinha, eu volto com vocês. Já estou na última carreira da nossa telinha, que tem apenas uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro. Aqui eu já fiz uma correntinha e vou fazer o último ponto alto da carreira. Vou contar 1, 2 e 3 correntinhas. E aqui na terceira,
eu faço o ponto alto. Dou uma laçadinha, posso cortar esse fio. A nossa telinha ficou com 10 espacinhos e com 9 carreiras. Deixo uma pontinha maior e vou fazer um cordão com 110 correntinhas, porque o meu ponto é mais apertadinho. Se você tiver um ponto mais largo, você pode fazer um pouquinho menor. Aí eu vou fazer, aqui tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até eu completar 110 correntes. Fiz as 110 correntinhas, posso cortar o fio, fazer todos os arremates. E aqui na pontinha eu posso colocar uma pedrinha, uma pérola, para dar um detalhe mais bonito. Já fiz todos os arremates dos fiozinhos, coloquei uma pedrinha aqui no final do meu cordão. Deixa eu passar a medida pra vocês, que eu falei que eu fiz 110 correntinhas, mas aí depende do seu ponto, pra você ter uma base de quanto ficou medindo esse cordão. Ficou com 67, quase 68 centímetros. Agora é só eu passar esse cordãozinho. Aqui, ó, passo pra dentro e pra fora. Pra dentro e pra fora. Vou passando aqui por toda a minha telinha. No espaço que eu tenho de uma correntinha, na última carreira da tela, eu passo o meu cordão. Aqui é só amarrar. É bom que fica bem adaptável, como eu falei, serve para vários tamanhos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa peça para formar o jogo de banheiro do tapete que já tem aí. Eu vou deixar no link das informações do vídeo o passo a passo do tapete. E aqui você tem a tampa do vaso. O passo a passo do tapete tá no fio 8, mas você pode fazer normalmente no fio 6, é a mesma receita. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal para saber dos próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal, Paty Kelly Crochê. Beijo no coração, até o próximo. Fica com Deus. Tchau, tchau.